Vamos iniciar o nosso estudo hoje, Evangelho segundo João, capítulo 7, a partir do versículo 32. Nós vimos na última assembleia alguns pontos importantes aqui do capítulo 7, e dentre eles se destacam alguns fatos que nós precisamos recordar. Primeiro, que Jesus ele não era muito bem aceito pela sua família. Nós sabemos que ele trouxe uma revelação de ideias, de ensinamentos, que estava bem à frente do seu tempo. E que o sistema religioso daquela época não estava ainda em condições de compreender. Por isso, o Senhor foi bastante questionado e perseguido. Também pelos seus familiares, que eram pessoas comuns e que não conseguiam compreender muito bem a sua missão. Há uma narrativa no Evangelho que diz que os seus familiares pensavam que ele tinha perdido o juízo, como se Jesus tivesse ficado louco. Isso porque ele falava mesmo uma linguagem estranha ao seu tempo. Uma outra passagem importante de nós recordarmos é que Jesus afirmou aqui no versículo 16 que a doutrina que ele ensinava não era dele, mas era uma doutrina do próprio Deus. O que quer dizer uma doutrina? É um conjunto de ensinamentos, princípios e fundamentos que são harmônicos entre si e que fornecem às pessoas interessadas as respostas que elas buscam, no caso aqui de Jesus, em relação aos mistérios da vida. Aqueles que não tinham oportunidade de ter conhecimento acerca da eternidade e da imortalidade da alma, encontraram na doutrina ensinada por Jesus as respostas que nunca foram dadas. E nós que hoje somos os que seguem a Jesus, somos os aprendizes do Evangelho, nós precisamos nos atentar para essa doutrina que ele ensinou, com todas as suas consequências. E não só pelas palavras que o próprio Senhor nos deixou, mas também por aqueles que viveram com ele, um dos quais é o próprio João, evangelista, que anotou os fatos relacionados com a sua vida, e também com o grande apóstolo dos gentios, aquele que Jesus escolheu especialmente para levar a mensagem de salvação e a sua doutrina aos povos gentílicos, aqueles povos, aquelas nações que não faziam parte do povo escolhido, historicamente escolhido, segundo a própria Escritura. O Senhor, ele nos deixou assim um conjunto de lições importantes para o nosso esclarecimento. Mas não se trata de um esclarecimento relacionado com a vida terrena. Isso faz uma grande diferença, porque nos nossos dias ainda muitas comunidades caminham desinteressadas das coisas que estão além dessa vida. As pessoas estão mais preocupadas em encontrar no Senhor um braço forte para ajudá-las a resolver as questões desse mundo.
questões profissionais, familiares, questões amorosas, os problemas que as pessoas têm como seus tormentos diários. Elas procuram a igreja e pensam encontrar em Deus, no Senhor, em Cristo e no Espírito Santo esse socorro, esse braço estendido que possa tirá-las dessa grande confusão em que elas se enfiaram, por uma razão bem simples, porque vivem sem ter conhecimento da verdade revelada por Deus. Essa doutrina que o Senhor disse que não era dele, era do Pai. Que os apóstolos compreenderam, deixaram cartas escritas para que nós pudéssemos também entender esses ensinamentos. Infelizmente, a igreja temporal, a igreja do mundo, ela não quer saber dos mistérios. Mas nós temos que avançar. E a igreja que quiser sobreviver nos dias difíceis, nesses dias tão complicados e incertos que estão vindo sobre esse mundo, a igreja que quiser sobreviver, ela vai precisar avançar neste campo que ela nunca teve interesse. Nesses ensinamentos, nessa doutrina que falava da vida depois desse mundo, a vida eterna. Nessa doutrina que ensinava que existe uma relação entre os dois mundos, o mundo material temporal e o mundo espiritual eterno. E essa relação, ela é constante, tanto no campo do bem quanto no campo do mal. É uma doutrina que ensina que nós, homens e mulheres, que decidimos andar nos passos do Senhor, nós podemos receber dele o sacerdócio espiritual. Isso significa que o Senhor deseja que nós sejamos transformados em pessoas capacitadas para socorrer quem estiver necessitando. Porque nós vemos, infelizmente, que há muitos crentes que estão dentro da igreja que são, na verdade, pedintes na casa do Senhor. Estão ali pedindo para o Senhor a todo instante as coisas que eles precisam para viver a vida temporal. Não são pessoas que têm sequer conhecimento da Escritura. Ou quando têm um conhecimento, é um conhecimento superficial, que não consegue levá-los além dessa vida. A igreja precisa avançar se ela quiser sobreviver. Ela precisa avançar no campo da eternidade se ela não quiser ser envergonhada com o resto do mundo. Porque os eventos que vêm sobre o mundo para transformar esta humanidade na Nova Jerusalém e para tirar dela todos os espíritos malignos que estão à volta desse mundo e aqueles homens e mulheres que servem a este mal, a esses espíritos, fazendo coisas malignas, fazendo coisas que envergonham o Senhor, os eventos que vêm sobre esse mundo para tirar essa gente do mundo são eventos que nunca foram vistos e que nunca mais serão vistos na terra. Isso só vai acontecer uma vez. E é claro que chocará profundamente toda a estrutura do mundo material e todas as religiões, seitas e doutrinas que estão sobre a face da terra. E aquelas doutrinas e seitas, e religiões, ensinamentos e filosofias que não são árvores de Deus, que não fazem parte da plantação do Senhor, elas serão arrancadas, elas serão destruídas, elas serão lançadas fora, porque é tempo da limpeza da plantação do Senhor. O Senhor vai limpar a sua eira, e o Senhor tem o machado às mãos, vai arrancar tudo que não serve, árvore que não produz, o Senhor vai cortar e vai lançar fora. Que a igreja do Senhor, os irmãos, os que trabalham para o Senhor,
que estejam atentos, porque é necessário receber o Espírito Santo e a verdade que Ele quer nos revelar para termos conhecimento das coisas que vão se passar e por que elas vão acontecer do jeito que vão acontecer. Se nós não tivermos conhecimento, a nossa fé simples, sem entendimento, ela não será suficiente para suportar todos os embates que nós teremos que suportar pela frente. Tá bem? Então, o Senhor, aqui no versículo 16, ele deixou claro que a doutrina ensinada por ele, esse conjunto de ensinamentos que foram revelados acerca da vida eterna, da imortalidade da alma, de que nós somos filhos do Deus Altíssimo, essa doutrina, ela é diretamente enviada por Deus. Nós não podemos fechar os nossos olhos e os nossos ouvidos para ela. Dando início agora ao nosso estudo a partir do versículo 32, os fariseus haviam acabado de ouvir que a multidão estava agitada por causa do Senhor. Eles estavam dizendo entre eles que o Senhor tinha feito sinais como nenhum outro. Isso levantou entre os fariseus, que eram inimigos de Jesus, a suspeita de que o Senhor estava conseguindo convencer as massas com aqueles sinais que ele fazia, com os milagres, com a sua pregação dotada de autoridade. Jesus pregava a palavra de maneira diferente dos outros mestres, porque a sua palavra causava uma profunda impressão nas pessoas que ouviam. Isso porque ele falava da doutrina ensinada pelo Pai. E ele tinha uma autoridade sobre todas as almas que estavam ouvindo. Os fariseus ficaram assustados e preocupados e resolveram prender o Senhor. Aí no versículo 32, nós vemos que os sacerdotes e os fariseus mandaram alguns oficiais para prendê-lo. E Jesus disse a eles: ainda um pouco de tempo estou convosco. E depois eu vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me achareis. E onde eu estou, vós não podeis vir. Jesus, ele referia-se à sua partida aqui desse mundo. Ele dizia que iria voltar para o lugar de onde ele havia vindo. Ele iria voltar para a companhia do Pai. E eles pensaram que Jesus ia para uma outra cidade, para uma outra região, porque ele disse: vocês vão me procurar e não vão me encontrar. Os judeus disseram uns para os outros: para onde irá este homem que não o acharemos? Irá porventura para a região onde estão os dispersos entre os gregos e ensinará os gregos? Pensavam que Jesus iria para a região onde havia judeus morando no meio dos gregos para ensinar essa doutrina. Que palavra será esta que ele disse: buscar-me-eis e não me achareis? Aonde eu estou, vós não podeis ir. Eles não entendiam muito bem o que Jesus dizia. O Senhor estava falando de um lugar onde eles não podiam chegar, porque eles não tinham as condições necessárias para encontrar na pessoa de Jesus a sua salvação. A partir do versículo 37, nós estamos aqui ainda naquele
momento que Jesus está diante dos oficiais ali que vieram prendê-lo. No último dia, o grande dia da festa, versículo 37, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Jesus faz aqui aquela referência à água da vida, né? Algumas pessoas, ao vê-lo falar que elas tinham que nascer da água e do Espírito, pensaram que Jesus referia-se ao batismo das águas, aquele batismo que João pregava antes de Jesus ter recebido o seu ministério. Mas Jesus falava desta água aqui, da água da vida, que ele estava pronto para nos dar. É claro que ele falava da palavra que ele anunciava. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. O que ele quis dizer com isso? Ele disse tal coisa do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Então, o Espírito Santo, ele está à nossa disposição. Ele está esperando que nós estejamos preparados, abertos, com o nosso coração destituído de preconceitos, para se manifestar em nós e distribuir desta água abençoada que Jesus disse que transformaria cada um dos que crescem. A água é a palavra que ele nos entrega para que nós a distribuamos, para que nós anunciemos estas palavras à multidão de homens que vaga perdida. São muitas pessoas que precisam de ser tocadas pela palavra do Senhor. Isso não é uma instrução apenas. Não se trata apenas de uma doutrina que nós escrevemos no papel e que a gente possa entregar a alguém que precisa de orientação. Porque se fosse dessa maneira, nós escreveríamos um livro, nós entregaríamos a própria Bíblia para a pessoa se orientar. E muitos têm a Escritura e fazem coisas horrendas com elas. Nós temos visto aí nas redes televisivas programas que são guiados por pessoas que usam a Bíblia para atender os desejos da sua carne. Então não basta ter a Bíblia na mão, não basta ter um livro escrito por um teólogo, de maneira que a pessoa encontre as respostas. A questão é o Espírito que nós vamos comunicar com a palavra que vai ser ministrada. Evangelho é Espírito, não é só instrução. A instrução por si só, ela não traz a libertação e nem traz a verdadeira sabedoria. Não adianta guardarmos as lições, decorarmos as passagens, se nós não tivermos o Espírito Santo. Nós não vamos fazer nada com as passagens nem com as instruções. O nosso coração precisa estar dilatado para que o Senhor nos conceda o Espírito Santo. Isso só aconteceu depois que o Senhor foi glorificado, ressurgindo da morte e subindo aos céus em glória. Amém? Preste bem atenção nisso. Antes de Jesus, o povo não tinha acesso ao Espírito Santo.
O Espírito Santo foi dado por Jesus depois de ter sido glorificado. É o que nós estamos vendo aqui no versículo 39. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado por Jesus ainda não ter sido glorificado. O Senhor não havia ainda sido crucificado, não havia ainda vencido a morte, não havia ainda ressurgido, ele não tinha ainda ressurgido dos mortos e não teria ainda subido aos céus em glória. Então muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. De que profeta que ele falava aqui? Aquele profeta que Moisés, lá na história antiga, ele fez referências. Ele disse ao povo: o Senhor nosso Deus levantará um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis. O povo começou a dizer: é esse o profeta. E o povo sabia o que estava falando. Os sacerdotes não. Isso precisa ficar claro, viu, irmãos? Porque há uma natural resistência dos sacerdotes a receber coisas que eles não conseguem compreender dentro daquela mentalidade estreita do sacerdócio levítico. O Espírito de Deus, ele abre o horizonte do entendimento daqueles a quem ele consegue tocar o coração. Se ele se revela a nós, ele vai nos mostrar muitos ensinamentos que estão além do entendimento comum. Daí os sacerdotes não gostarem muito dessa história de Espírito Santo, de manifestação do Espírito, de revelações. Os sacerdotes não gostam muito disso, porque eles não têm controle sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo fala aquilo que ele quer. E daí é perigoso para os interesses da carne. Então, muitos da multidão, ouvindo a sua doutrina, as suas palavras, recebendo esta promessa do Espírito Santo, afirmaram veementemente: este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas outros também afirmavam: vem, pois, o Cristo da Galileia. Não diz a Escritura que Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia onde era Davi? Esses que afirmavam não sabiam que o Senhor tinha nascido em Belém. Não é? Criaram toda uma confusão no meio deles ali para uns afirmar que Jesus era mesmo o Messias e outros diziam: não, não pode ser. Não pode vir da Galileia coisa alguma que seja boa. Havia muitas afirmativas a favor e contra o Senhor. Assim, entre o povo, havia grande dissensão por causa dele. E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão. Os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus. E eles lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam os servidores, os oficiais: nunca homem algum falou assim como este homem. Os oficiais ficaram também impressionados com a pregação do Senhor. Naquele tempo era comum se ouvir os mestres fazerem pregação, expor as suas ideias e as suas doutrinas. Estes oficiais que haviam ido prender o Senhor, eles tinham tido várias experiências com outros mestres que pregavam também as suas doutrinas. E eles não haviam ainda visto um homem falar com aquela autoridade, com aquela clareza. Os oficiais ficaram impressionados com o Senhor. E ao serem indagados aí pelos fariseus e pelos sacerdotes, eles responderam: nunca vimos homem algum falar dessa maneira. E eles responderam então: também vós fostes enganados? Creu nele porventura algum dos principais
ou dos fariseus, mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Alguns fariseus, alguns rabinos, eles tinham o povo comum como uma sub-raça, né? Assim, eles não se importavam com as pessoas comuns que não tinham conhecimento da lei. Este povo era tratado assim, deixado de lado, tratado como alguém que não tinha um valor para o templo. Por isso ele fala aqui que essa multidão, que não tinha conhecimento da lei, ela era maldita. E veja que existe uma contradição na palavra desses homens, porque eles tinham conhecimento da lei. Eles sabiam que Deus iria enviar um profeta que seria o salvador do mundo. Mas eles, mesmo tendo conhecimento, eles não tinham o Espírito Santo. Por isso, eles perseguiram e mataram o Senhor. E até nos nossos dias, os judeus continuam acreditando que o Messias ainda virá. O Messias veio, eles não aceitaram o Senhor, e mesmo depois de tanto tempo, de tantos séculos, os judeus, eles ainda continuam esperando o nosso Salvador. Ele veio, está aí à nossa disposição, eles estão lá achando que vai o Messias vir dos céus, que vai dar ao povo de Israel uma supremacia sobre as outras nações. Isso vai mesmo acontecer, mas não no sentido que eles imaginam. Hoje, o povo de Deus, ele está espalhado entre as nações. E Deus vai levantar o seu povo. É uma mistura entre as almas dos judeus com as almas dos gentios. O próprio apóstolo Paulo, ele deixa claro que o Senhor vai derrubar o muro que existe entre os dois povos e vai fazer um povo só, para que este povo possa governar esta humanidade. É claro, vamos deixar bem explicado aqui, que não se trata de um governo político, mas sim de um governo de natureza espiritual. Isso precisa ficar claro para que os donos do mundo não vejam em nós alguém que está conspirando contra eles, porque não tem necessidade de ninguém fazer coisa alguma. Eles criaram um sistema tão injusto que vai destruir-se por si mesmo. Não há necessidade de se fazer coisa alguma. Eles criaram um sistema de vida, de conceitos, de costumes, afastaram-se dos ensinamentos do Senhor, permitiram que o mal entrasse no meio da sociedade, que contaminasse os corações dos homens de uma forma generalizada, e agora eles estão perto de colher aqueles frutos amargos que eles mesmos plantaram. Então, que nós possamos compreender bem essa doutrina do Senhor, porque ela não é exclusivista, ela não é para um povo apenas. Até quando Jesus veio ao mundo, ele ainda considerava o Estado de Israel uma nação separada dos outros povos. Mas depois que iniciou a sua doutrina, depois que ela começou a ser espalhada entre os povos, por meio de Paulo e de outros missionários, o Senhor já estava derrubando aquele muro que separava os dois povos para fazer um povo só, um povo que foi construído, está sendo construído por ele, tendo em vista o futuro e o desenvolvimento dessa humanidade em todos os sentidos.
Nicodemos, vamos concluir aqui no versículo 50, era um daqueles fariseus, o que foi falar com o Senhor de noite. E Nicodemos, ele faz aqui uma espécie de defesa do Senhor. Porventura condena a nossa lei um homem, sem primeiro o ouvir, sem o escutar e ter conhecimento do que ele faz? Responderam eles e disseram-lhe: És tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. E cada um foi para a sua casa. Entre eles havia esse princípio de que não era da vontade de Deus ou de bom senso condenar um homem sem antes ouvi-lo, sem antes escutá-lo. Por isso Nicodemos saiu aqui em defesa do Senhor. Amém.